O Abel fala muito, ele está meio ainda ressentido, ele fala muito sobre não levar tão a sério o futebol, mas o torcedor leva, hein? O torcedor tem o futebol quase como uma religião ali, viaja, vai para todo lado, lota estádio, às vezes compromete até a renda familiar para poder estar junto do Palmeiras, para poder estar assistindo jogos, para poder estar acompanhando, prestigiando, incentivando e empurrando o time. É muito importante sempre a participação do torcedor. Então, para o torcedor, é muito importante o que acontece dentro de campo e, principalmente, o torcedor, quando olha para o campo, quer se sentir representado. E esse time do Abel, que jogou hoje, fez exatamente isso, né? Representou o torcedor, que muitas vezes tem toda a dificuldade para pagar um ingresso, para estar no estádio, para fazer uma viagem. Então, esse torcedor tem que ser muito respeitado. Não estou dizendo que o Abel está faltando com respeito. Estou dizendo que são visões diferentes. Se olhar com profissionalismo, para quem trabalha, para quem treina, para quem está no dia a dia, e para quem é cobrado, para quem é criticado, é um peso diferente do torcedor que tem essa paixão, né? O torcedor é apaixonado pelo futebol. O torcedor vive intensamente o que acontece com o seu clube no dia a dia. Então, são coisas muito diferentes aí, a forma como interagir de sentimento que o torcedor tem com o clube e os profissionais, né? Mandar um abraço para o pessoal que está participando aí, o Maílson, um abraço para ele de lá de Caruaru, Pernambuco, participando. A Maria também é de Pernambuco, participando aqui com a gente. O Wellington, lá de Maceió, Brasil inteiro participando com a gente, que é muito legal. Tato Serdã, Veloso, um abraço para São José do Rio Preto, também participando com a gente. Olha aí, Mato Grosso, Leandro Memória, hein? Luiz Machado, show de bola, vamos mandar para a molecada. Muita gente participando, Brasil inteiro aqui com a gente, é muito legal. A gente está repercutindo aqui o que foi o jogo e a vitória do Palmeiras de hoje. Olhando para o time do Palmeiras que o Abel colocou em campo, a gente percebe que o Palmeiras teve uma postura diferente, mas que o Abel precisou mexer muito no time. Na verdade, o que a gente estava dizendo nos últimos jogos do Palmeiras é que o Abel ia ter que ter uma força, e ele tem. A gente sabe que o Abel não tem nenhum tipo de dificuldade em ter que mexer no time, de ter que mexer em jogadores que estão há muito tempo trabalhando com ele, jogadores que já ganharam com o Abel, mas jogadores que têm um rendimento hoje abaixo do que pode, ou abaixo do que já demonstraram no time do Palmeiras. Então o Abel não tem dificuldade nenhuma em mexer no time. A gente vê aí que o Dudu perdeu espaço, o Dudu hoje estava no banco, nem entrou no jogo. O Rony, titular em muitos jogos, hoje não, reserva do Flaco Lopes, que vem bem, vem fazendo gols, é o artilheiro do time. Acho que o Flaco tem 19 ou 18 gols na temporada, uma marca expressiva, né, no centroavante de presença de área, o Flaco Lopes. E hoje foi a vez do Veiga também. O Veiga que não vinha bem, né, não vinha jogando bem já há um bom tempo. Eu acho que o Abel até insistiu muito com o Veiga, dando espaço para o Veiga, esperando uma resposta do Veiga nos jogos, mas não aconteceu. O Veiga realmente vinha muito abaixo do que se esperava em jogos importantes, em jogos que precisavam do jogador que tem a função que o Veiga tem. Claro que no primeiro jogo do Botafogo também, o Veiga sendo usado como segundo volante, ali como jogador de meio campo, mais para marcar, aí cria mais dificuldade para ele, estava completamente perdido no jogo. Mas hoje, por exemplo, nos últimos jogos, ele não vinha jogando bem. Hoje também entrou e não foi tão bem assim, não. Mas o Maurício jogou muito bem. O Maurício que vinha entrando muito bem, pedindo passagem, e é isso que eu acho que é o diferencial do Abel. O Abel é aquele treinador que não tem dificuldade em mexer no time. E não tem problema também que seja um jogador experiente, um jovem, qualquer jogador com ele está sujeito a deixar a equipe. Então aconteceu hoje com o Veiga. Olha, há muito tempo eu não vejo o Veiga em condição de jogar, que não fosse um jogo que ele poupar um ou outro jogador, ele poupando o Veiga, deixando o Veiga para descansar no banco. Hoje não. Hoje era um jogo que o Palmeiras vem de uma semana de trabalho e o Veiga não foi nada de sobrecarga. Foi que realmente o momento do Maurício é melhor. E o jogo pedia um atleta com essa intensidade no jogo. E mais uma vez o Abel não tem problema nenhum com isso e coloca um time, olha a escalação aí. O Everton, que mais uma vez foi importante, o Everton decisivo. O Palmeiras venceu por 2-0, poderia ter sido 5, mas pelo menos uns 2 ali o Atlético teve a oportunidade de fazer, né? Teve lance com o Canóbio, teve bola na trave ali com o Gamarra, teve o Esquivel,
que o Everton pegou, teve o Nicão que o Everton pegou. Então o Everton hoje também é um dos responsáveis pela vitória, porque o Mikael, que fechou o gol lá do outro lado, o Palmeiras poderia ter vencido por um 5-0, mas como se manteve a vantagem só em 2 gols, e o 1-0 ficou até os 13 do segundo tempo, o Everton também teve uma participação muito importante para manter o placar com a vantagem do Palmeiras. E mesmo, né, essa vantagem que permaneceu no 0 para o Palmeiras, a vantagem ali de 1-0 depois, o Palmeiras conseguindo ampliar. Então o Palmeiras depois teve o Marcos Rocha, que eu acho que o Marcos Rocha ainda não está nesse nível, mas o Abel está sem muitas opções ali. O Gustavo Gomes fez uma partida melhor, era outro jogador que caiu muito de rendimento, caiu muito de produção, e o Abel manteve até porque o Murilo teve fora por um período também, e agora tinha só o Vitor que estava jogando por ali, o Vitor Reis agora também machucado, então um processo difícil, mas hoje a dupla de zaga, que é essa dupla aí que vem jogando por um período longo já na frente ali da zaga do Palmeiras, à frente do Everton, essa dupla aí que se transformou na principal dupla de zaga dessa era do Abel. E jogou bem hoje. O Murilo teve bem, o Murilo vinha oscilando também. A dupla de zaga passou a ser um problema para o Palmeiras. Há muito tempo essa dupla deu muita segurança para o Palmeiras, mas nos últimos jogos os dois não vinham bem. O Murilo machucava e voltava e não estava nem na condição física ideal. O Gomes não vinha rendendo bem também, mas hoje deram mais segurança para a zaga do Palmeiras. O Caio Paulista, impressionante o Caio hoje. Foi a melhor partida dele no Palmeiras. Hoje jogou muito bem, teve a oportunidade de fazer gols, jogou bem na defesa, chegou bem na frente, fez jogada, chutou no gol, o Mikael evitou o que seria um golaço do Caio. Então o Caio aparecendo bem também. O Richard, eu já falei aqui, o Richard Rios, depois que veio da Copa América, a melhor partida dele. E se você vê, também o Zé Rafael, né? O Zé Rafael, por quanto tempo titular, um dos jogadores principais, responsável ali por segurança nesse meio campo, outro jogador que perdeu espaço. Então, jogadores que foram campeoníssimos aí com a Abel, né? No caso aí do Zé Rafael, do Veiga, do Rony, do Dudu. Então, vários jogadores, o Abel vem promovendo essa transformação, essa reformulação dentro do elenco do Palmeiras. E de uma forma muito tranquila, uma forma sem estresse, sem nenhum tipo de problema interno. Eu acho que isso é o que o Abel faz de melhor. Se tem um cara que sabe gerenciar muito bem o grupo, esse cara é o Abel, né? Ele consegue manter os jogadores motivados, os jogadores buscando essa competitividade entre eles e principalmente mantendo essa hierarquia e o respeito do vestiário. Então o Abel é um grande gestor de grupo, comanda como ninguém o vestiário do futebol e os jogadores têm respeito. E mesmo barrando alguns jogadores importantes, a gente percebe que o ambiente continua bom, continua profissional, de competitividade e jogadores buscando espaço. Isso, sem dúvida nenhuma, faz com que individualmente o jogador cresça, isso, claro, que reflete no coletivo também, e por isso a gente vê uma equipe tão competitiva como a do Palmeiras. Não tenham dúvida nenhuma que isso ocorre no dia a dia, em cada treino, em cada oportunidade que o atleta tem de jogar, quando ele é mantido na equipe, ele sabe que essa competitividade que faz com que ele possa render mais é que acaba mantendo no time ou tirando, né? Então o Abel é esse gestor que a gente tem que exaltar e muito, porque ele sabe como ninguém. O Moreno é um jogador, o Aníbal joga demais, né? Esse jogador caiu muito bem no time. O Empório San Bartês, Bartolomeu, é do Barna. A gente ainda viu entender falando que o Abel estava em fim de ciclo. Imagina se estivesse no começo, hein? É verdade, o Abel está falando aí do final do ano que vem, mas até dezembro de 2025, gente, tem tanta coisa para acontecer que isso pode mudar. Tem até a eleição da presidente, que é agora, mês que vem, acho, não sei se é outubro, se é novembro, tem eleição no Palmeiras, e a Leila sendo reeleita, que eu acredito que vai acontecer. Aliás, o Gagliotti é que vai ser o vice, né? Possibilidade aí do Gagliotti ser o vice da Leila, aí é barbada, né? Juntar a Leila e o Gagliotti, aí fica fácil realmente de vencer mais esse pleito aí, confirmar mais 3 anos essa dupla vitoriosa. Lembrando que o Gagliotti, ele quando esteve à frente do Palmeiras, ele trouxe esse monstro aí que é o Abel, o maior vencedor na história do clube, o treinador mais longevo da história do clube, numa única passagem, que tem 10 títulos, assim como o Oswaldo Brandão,
mas eu acredito que o Abel ainda vai ultrapassá-lo até terminar o ciclo dele, que eu não sei quando vai ser, se realmente vai ser em dezembro do ano que vem, talvez até uma reformulação. Então o Gagliotti trouxe o Abel, trouxe o Endrick, trouxe o Estevão e foi bicampeão da Libertadores. Impressionante o que fez o Gagliotti, que pode vir a ser, então, o vice da Leila. E aí, quem sabe, depois que a Leila sair desses 3 anos, a volta do Gagliotti, que para mim é o melhor presidente da história do clube. O que o Gagliotti fez na gestão dele em 5 anos, a gestão do Gagliotti teve o primeiro de 2 anos, depois a mudança no estatuto, aí ele ficou mais 3 anos, então 5 anos a gestão do Gagliotti, agora a Leila pode ir para 6, já com a mudança, 3 mais 3, ela pode ir para 6 anos agora a Leila.